Está no ar! Está no ar, amiguinhos e amigolas, caseiros, maníacos, fórueiros e internetospectadores do canal Rádio do Pilha Driver! Hoje é domingo, dia 9 de outubro de 2016 e como todo domingo me faz lembrar aquela música dos Mamonas Assassinas. Só de pensar que nós dois éramos dois, eu feijão, você arroz, temperado com sazon. Só de lembrar nós na Kombi no domingo, nosso amor era tão lindo, nós vivíamos no boqueirão. Tá bom, já, né? Tá bom. Ó, todo domingo é domingo de história aqui no seu canal Rádio de Pilha Driver. E hoje a história, assim como a história que fez muito sucesso do pay-per-view perdido da WWF aqui no canal na semana passada, é história cabulosa. Só que essa é real. A gente vai falar sobre a semana demoníaca do wrestling. Aquela semana que tudo acabou se tornando uma verdadeira série policial. Mortes por overdose, prisão por possível tráfico de substâncias, estrangulamento, pena de morte e stalkers. Você vê comumente esses elementos em séries policiais ou específicas para esse tipo de coisa. Não tão comumente em storylines do wrestling, a menos que o pessoal seja um pouco radical. Mas isso aqui não foi storyline, realmente aconteceu e foi um dos capítulos mais feios talvez da história do Pro Wrestling. O que aconteceu entre 1º e 5 de maio de 2003. Mais precisamente no dia 1º, dia 3 e dia 5. Sem mais delongas. Falemos agora, no seu canal Rádio de Pilha Driver, a história da semana policial do Pro Wrestling. Muito bem, amiguinhos e amigolas. Façamos a documentação dos fatos que ocorreram nessa semana. No dia 1º de maio de 2003, aconteceu aquilo que foi bem mais ligado ao Pro Wrestling do que os outros fatos que eu vou citar daqui a pouco. Morreu aos 42 anos na cidade de Marietta, na Geórgia, uma das principais mulheres do mundo do Pro Wrestling do século passado. Quem não conhece Miss Elizabeth? Ela que teve um sucesso estrondoso com o Randy Savage, como aquela pessoa simples, aquela pessoa que não era apelona, né, como o pessoal costuma chamar, que não apela para os seus dotes para poder fazer sucesso no mundo do Pro Wrestling, mas sim pela sua simplicidade, pelo seu carisma. Ela marcou muita gente, a história de muitos dos fãs antigos. Só que digamos que o final de carreira dela foi um pouco deplorável, ela teve muitos problemas no seu relacionamento com o Randy Savage e acabou terminando com ele. Depois disso, ela assumiu um relacionamento com o Lex Luger, aquele cara lá, fortão, bonitão. Hoje em dia ele já não tá podendo mais nem andar. Mas antes de falar do que aconteceu, voltemos ao ponto que eu comentava. 1º de maio de 2003 foi a morte da Miss Elizabeth. Ela foi encontrada pelo Lex Luger, eles estavam morando juntos, planejando se casar inclusive neste ano de 2003, só que acabou que os planos foram interrompidos quando o Lex Luger chegou em casa e encontrou a Miss Elizabeth sem responder os seus chamados e sem respirar também. Ele até tentou fazer respiração boca a boca, mas não conseguiu, discou lá o 911, o 911 como o pessoal chama, e os paramédicos rapidamente foram, levaram-a até o hospital, só que infelizmente ela foi pronunciada morta já no caminho. Posteriormente, a autópsia acabou revelando que ela morreu em decorrência de uma toxicidade aguda. Para quem não sabe, uma toxicidade aguda é uma overdose, porque houve uma mistura letal de substâncias. No caso dela, foi uma mistura de hidrocodone, alprazolam e vodka. Esses dois que eu citei para vocês são remédios para a dor, que foram misturados com vodka e ela acabou vindo a falecer em 1º de maio de 2003. Só que a história não para por aí. Quando a polícia foi lá na casa do Lex Luger, que eles estavam morando juntos,
Só que a história não para por aí. Quando a polícia foi lá na casa do Lex Luger, acabaram encontrando naquela residência substâncias controladas ilícitas. Isso incluía esteroides anabolizantes, oxycontin, hormônio de crescimento sintético, testosterona e até o próprio alprazolam que foi encontrado na autópsia da Miss Elizabeth. Então levaram o Lex Luger, ele foi acusado de posse ilegal de 13 tipos de substâncias e ele acabou sendo libertado no dia seguinte, após pagar $27.500 de fiança. Depois foi considerada morte acidental da Miss Elizabeth, que foi causada por ela mesma, e o Lex Luger acabou se declarando culpado pela posse ilegal das drogas, foi multado em $1.000 e condenado a 5 anos de liberdade condicional, além de ser condenado a passar por vários exames periódicos de drogas. Definitivamente, foi uma das mais feias histórias da história do Pro Wrestling. Vale ressaltar que o Lex Luger teve vários problemas em 2003 com a polícia. Eles chegaram a ter problemas no mês de abril por decorrências de agressões do Lex Luger a ela. Quando a polícia chegou lá na casa deles, a Miss Elizabeth estava com os 2 olhos roxos, com um hematoma na cabeça e também com um corte no lábio. Então digamos que a relação entre eles não era nada boa. De todos os modos, Lex Luger não foi acusado pela sua morte e a história continuou. O Lex Luger está vivo, como eu comentava para vocês no começo do vídeo. Ele foi diagnosticado com um problema no pescoço, só que ele chegou já ao estado de tetraplégico. Mas passemos para o outro caso de polícia dessa semana. No dia 3 de maio de 2003, foi presa em Detroit a mulher que estava sendo acusada de perseguir Kurt Angle e a família dele. A mulher em questão se chama Deanne Seiden, de 34 anos, na época, né? E ela seguiu Kurt Angle por todo o país. Ela viajava por todo o país, para todos os lugares que o Kurt Angle ia se apresentar, ia fazer os shows de Pro Wrestling, e ameaçava a família dele por meio dos telefones e tudo mais, sempre deixando mensagens para o Kurt Angle dizendo que ela estava grávida, que o filho era dele, que ele ia ter que assumir a responsabilidade. Caso contrário, ela iria dar um fim na própria vida e na vida da filha que ela estava carregando. Muita gente pode achar, mas cara que é pro wrestler tem desses problemas sim, problemas extraconjugais e tudo mais. Na época, o Kurt Angle era casado com a Karen Angle, que agora é Karen Jarrett, a mulher do Jeff Jarrett. Vocês sabem muito bem da polêmica de relacionamento que eles tiveram. Só que nessa época, a polícia mesmo comprovou que não havia qualquer relação entre os dois. Na época, o Kurt Angle estava se recuperando de uma lesão que ele havia sofrido no pescoço. O pessoal comentava até que ele poderia encerrar a carreira, só que ele não encerrou a carreira naquela época. E a mulher foi presa. Só que a parte mais interessante dessa história, que acabou sendo consumada no dia 3 de maio de 2003, foi justamente o fato de que a mulher, na época com 34 anos, já fazia isso desde 1990, quando ela tinha 21. Não com o Kurt Angle, evidentemente, mas ela teve o mesmo problema com o Ric Flair. Isso começou em novembro de 1990. Ela seguia o Ric Flair por onde quer que ele fosse, e isso acabou ocasionando prisões dela em Detroit, em Chicago, em Daytona, em Charlotte e várias outras cidades do país. Em Charlotte ela até mordeu o policial que estava tentando prendê-la, para vocês terem uma ideia. Ela chegou ao ponto de se mudar justamente para essa cidade de Charlotte para trabalhar num Burger King e ficar mais próxima da família do Ric Flair. Naquela época o Ric Flair já era casado, já tinha suas 2 filhas, uma delas a Charlotte, e ele se sentia muito preocupado, porque sempre acontecia dela ser presa e voltar para a cola dele, ameaçando, dizendo que queria isso, que queria aquilo, e isso durou por vários e vários anos, até que ela mudou o foco para o Kurt Angle, e acabou sendo presa novamente. Depois disso, simplesmente não houve mais nada, a gente não soube de mais notícias da mulher, não sabe se ela tá viva, se ela tá morta, mas a verdade é que é bem assustador. Para quem já passou por problemas com stalker, é realmente muito assustador. A mulher acaba perseguindo, isso é uma doença, é praticamente uma doença. É um dos lados terríveis de você ser famoso, possuir esse tipo de pessoa na sua cola. Agora pulemos para o dia 5 de maio de 2003.
Digamos que não é uma história exatamente relacionada ao Pro Wrestling, mas que afetou e muito a vida de um Pro Wrestler. No caso, o Iron Sheik. No dia 5 de maio de 2003, a filha dele, a Marissa Jeanne Vaziri, acabou sendo morta pelo namorado dela. Ela estava namorando há um mês com um rapaz chamado Charles Wayne Reynolds e acabou sendo morta por esse rapaz com seus 27 anos de vida decorridos. Esse rapaz tinha 38 anos. Posteriormente, as autópsias acabaram revelando que ela morreu por estrangulamento. Eles passaram praticamente o dia inteiro consumindo pílulas e bebendo álcool. Então algo deu errado e eles acabaram entrando em um confronto físico. Depois do acontecido, o Charles acabou dizendo que ele realmente tinha feito e afirmou que ela não estava se acalmando de maneira nenhuma e que tava louco por causa disso. Ele disse que tava errado, que queria morrer em troca. Como ele havia matado a filha do Iron Sheik, ele queria morrer em troca disso. Ele até afirmou em comentários informais para a polícia que ela era uma garota muito boa, só que ela simplesmente não tava se acalmando e ele acabou fazendo isso. O que é mais brutal nessa história toda é que aparentemente, a polícia até chegou a especular esse fato, não se sabe ainda, ele dormiu na mesma cama que o cadáver da filha do Iron Sheik. E então na manhã seguinte, no caso no dia 6 de maio de 2003, ele ligou para o pastor da sua igreja, o reverendo Mark Medley, e chamou-o para aquela residência para que eles pudessem orar juntos. Então o pastor foi lá, levou 2 outros membros da igreja, eles rezaram e depois o namorado da filha do Iron Sheik, o Charles, foi lá ao quarto e mostrou a sua então namorada morta, branca, completamente sem sinais vitais. Já naquela altura. A versão acreditada pela família do Iron Sheik é que eles tinham um relacionamento muito conturbado e que naquela noite a Marissa tentou acabar com o relacionamento, ele não aceitou e acabou estrangulando. Ao final das contas, o Charles acabou sendo condenado à pena de morte e isso ocasionou praticamente uma desgraça na vida do Iron Sheik. Ele não conseguia se conformar, tornou-se um viciado e por muito pouco o vício não acabou o levando à morte. Mas sinceramente foi uma história fria e cruel dos acontecimentos daquela noite de 5 de maio de 2003. O cara dormiu com o cadáver da namorada na cama e depois chamou o pastor para rezar depois disso. É uma história macabra e digna de série de ficção, mas aconteceu realmente. O clima foi pesado aqui nas histórias desse domingo, mas a gente tá por aí, pessoal. O canal Rádio de Pilha Driver agradece a vocês que acompanham, a vocês que estão formando esse público maravilhoso. Tô muito animado com o crescimento do canal. Agradeço aos nossos parceiros, o pessoal do Wrestlemaniacos e o pessoal do House of Wrestling e também do Fórum de Pro Wrestling, tem ajudado bastante. O pessoal dos grupos do Facebook, a galera dos canais também, meu amigo Jean, meu amigo Vitor Alves, a galera do NBO Wrestling e também a galera do Pro Wrestling News Brasil. Muito legal o que vocês têm feito aí, divulgando o nome do nosso canal. 300 inscritos a gente alcançou durante a semana, muito importante esse número. Não é nada, 300 inscritos é pouca coisa se comparado com muitos canais, mas é muito importante para dar mais um passo pra gente continuar crescendo e trazendo esse conteúdo de qualidade para você, beleza, pessoal? Quarta-feira eu tô de volta com um vídeo de opinião, tranquilinho? Tchau, tchau, galera, fui!